será possível prever, antes mesmo de realizar um crédito, quem vai ser um bom pagador e quem vai ficar inadimplente? Quem nos explica é o administrador Rômulo Vieira. Ele tirou primeiro lugar no Prêmio de Economia Bancária da INFI-FEBRABAN, o Instituto de Educação da Federação Brasileira de Bancos, com uma dissertação que analisou o que poderia ser feito para diminuir o número de inadimplentes no programa Minha Casa Minha Vida. Olá, Rômulo, muito obrigada por vir aqui ao Cidadania. E explica para a gente, então, a sua pesquisa foi para ver assim, o que poderia ser feito, então, para que não haja tantos inadimplentes no programa Minha Casa Minha Vida. Exatamente. O programa Minha Casa Minha Vida é assim, em termos de programas habitacionais, né, dimensão desse programa habitacional para o Brasil, bastante importante. Porém, quando você verifica, né, na mídia, você vê notícias assim, alarmantes com relação à inadimplência desse programa. Em alguns casos, como por exemplo na faixa 1 do programa, você vê a inadimplência, né, que chega a quase 40%. Então, meu trabalho se propôs a fazer a implementação de alguns algoritmos de inteligência artificial, né, que são denominados aí de algoritmos de aprendizado de máquina, que pudessem prever quem seriam aqueles clientes que seriam inadimplentes e quais seriam aqueles clientes que seriam adimplentes. Então, a essência do trabalho, né, foi essa. E isso é uma coisa que, na verdade, não tem nada a ver. Às vezes a gente pensa assim no perfil, as mulheres pagam melhor que os homens, ou faixa de idade, ou não é bem por aí. É bastante interessante, né, quando a gente começa a analisar os resultados da pesquisa. E, por exemplo, no início do programa habitacional do Minha Casa Minha Vida, inicialmente, né, pensou, vamos emprestar para as mulheres porque as mulheres são melhores pagadoras do que os homens. Isso é baseado num trabalho que foi feito lá na Índia, né, com relação ao microcrédito, mas quando você analisa os dados e os números daqui do Brasil, você vê que essa realidade não se aplica aqui. Então, por exemplo, hoje, quando você analisa quem são os inadimplentes do Minha Casa Minha Vida, as mulheres são maioria, né? Então, a questão da inadimplência, ela não está ligada, né, especificamente ao perfil, às características pessoais das pessoas, as características pessoais, né? Ela está ligada mais às características da operação de crédito em si. Então, por exemplo, o valor que eu estou concedendo de crédito, o valor que a pessoa está dando em garantia, o valor da taxa contratada, quanto está sendo ofertado de subsídio, esses fatores ou essas variáveis, elas são mais importantes para eu conseguir caracterizar e identificar quem é que vai ser um inadimplente. Então, e aí esses critérios, então, eles podem ser calculados objetivamente por um algoritmo? Exatamente. E esse algoritmo é um algoritmo inteligente, que ele vai aprendendo e ele tem uma capacidade de acerto cada vez maior, que ele vai aprendendo com os seus próprios erros ali ou com seus próprios acertos, e aí ele vai conseguindo fazer essa separação, né, de clientes que seriam bons pagadores ou mal pagadores, e aí levando em conta essas características da operação. Então, dependendo do valor que a pessoa está dando de entrada, dependendo do valor da renda da pessoa e tudo mais, ele vai conseguir separar se essa pessoa vai ser uma boa ou uma má pagadora do programa. E aí teria, assim, formas de melhorar, de ajudar a pessoa a se tornar uma boa pagadora? Por exemplo, espera, economiza mais para dar uma entrada maior? Exatamente. Essas variáveis, né, que são mais importantes para caracterizar o bom ou o mau pagador, que vai ser determinante na classificação do algoritmo. Então, muitas vezes, quando a pessoa dá uma entrada maior naquela operação, ela tem essa probabilidade de ser classificado pelo algoritmo, por exemplo, como sendo um bom pagador. Então, esse é um dos critérios que é levado em conta. Exatamente. Isso desmistifica um pouco aquele negócio, né, de você, a mulher é melhor pagadora do que o homem. Talvez, pontualmente, você pode identificar que essas características sejam importantes em uma ou outra operação. Então, por isso, e aí a importância desse trabalho é de você identificar quais são as características que são importantes
né, para você avaliar que ele vai ser um bom ou mau pagador nesse programa em específico. E assim, avaliar qual desses algoritmos, porque você tem diversos algoritmos de aprendizado de máquina, de inteligência artificial, que poderiam ser aplicados. Então, você identificar qual algoritmo que é o mais importante ali, né, que tem maior capacidade de acerto, é o que é o grande ganho desse trabalho. E como é que faz isso? Bom, a grande sacada, né, dos algoritmos é assim, cada vez que ele acerta ou que ele erra, ele vai se aperfeiçoando e vai melhorando. Então, se você tem alguns algoritmos que são diferentes de outros, em formas de estrutura e tudo mais, e aí você faz um teste desses algoritmos, né? Então, você pega, né, o trabalho consistiu em eu pegar toda a base do Minha Casa Minha Vida, que foram mais de 2,3 milhões de operações, então eu analisei contrato a contrato desses 2,3, os algoritmos analisaram, né, eu não. E aí você pega isso e pede ele para fazer treino nesse algoritmo, de acordo com a base já específica, e pede para ele adivinhar qual desses aqui que você acha que vai ser inadimplente ou adimplente. E ele vai te falar, esse vai ser inadimplente, esse vai ser adimplente. Depois que ele já fez essa adivinhação, aí você pega e verifica na real se ele acertou ou não. Porque se você usou os dados para trás, então Exatamente. você tinha como conferir. Exatamente. E essa, assim, você só pode construir esses algoritmos de aprendizado de máquina se você tiver uma base para aprender, né? Então, esse talvez seja um pouco a limitação, né? Então, você só consegue implementar esses algoritmos quando você já tem uma base capaz de aprender e aí ela aprendendo, ela consegue fazer essa classificação. Tem que esperar um tempo, deixar primeiro a coisa ir sozinha para depois poder analisar. Exato. Ele vai aprender, né, de acordo com as características que estão naquelas bases de dados. A partir do momento que ele aprende, ele vai fazer a adivinhação e quando ele faz a adivinhação, você confere com a base real de inadimplentes se ele acertou ou se ele errou, né? Então, o algoritmo que mais acerta ou o algoritmo que, digamos assim, menos erra é aquele melhor perante os outros. Então, essa que é a forma da gente fazer a identificação de qual seria o melhor algoritmo para fazer essa identificação. E porque tem vários tipos diferentes, né, que eu vi aqui no seu texto, assim, sim, inclusive com, né, sim. Nomes bem desconhecidos. Sim, são nomes, porque a maioria são nomes em inglês e tal, que são instrumentos estatísticos, né, bastante avançados aí, que estão despontando agora aí para ser utilizado nessa parte de inteligência artificial. Então, você tem, entrando um pouco mais tecnicamente aí, alguns algoritmos, e aí os que apresentam o melhor resultado, né, para classificação são esses algoritmos que se chamam de ensembler. E ele tem essa característica porque ele faz algumas reamostragens ali, né? Então ele vai fazendo o teste e ao mesmo tempo ele vai fazendo uma nova reamostragem, capturando mais dados e fazendo essa reamostragem. Então ele tem essa capacidade de fazer essas reamostragens e aprendendo a fazer essa classificação. Isso tem, assim, trazendo, digamos, uma coisa mais conhecida, é semelhante, por exemplo, ao Google, quando a gente faz uma pesquisa, ele lembra o que você já pesquisou, os sites que você já foi, as compras que você já fez e te oferece coisas dentro daquele universo? Sim, você tem a aplicabilidade em vários outros setores, né? Por exemplo, hoje os carros autônomos que estão sendo desenvolvidos estão vindo utilizando esses algoritmos, né? Então, você tem toda uma base de dados que é posta e esses algoritmos leem essas bases de dados e tomam essas decisões. Então, você tem tanto no Google, né, com tecnologias de BI, utilizando também algoritmos de aprendizado de máquina, você tem isso nesses carros autônomos e em diversos outros, aí, por exemplo, a Apple agora fazendo reconhecimento de face, também utilizando esses algoritmos de aprendizado de máquina ou machine learning. E você tirou o primeiro lugar no prêmio da Febraban, né? Foi de 2016? Isso. Né? E aí está envolvido, tem alguma perspectiva de colocar em prática, de ser utilizada? Sim, assim, é fundamental e eu acho que isso está saindo um pouco da academia agora e indo para o mercado, né, e a aplicação no mercado financeiro.
Alguns bancos já começaram a fazer essa aplicação, então você vê aí diversos bancos já começando a se atentar para a questão desses algoritmos que têm uma capacidade de predizer muito maior do que aqueles algoritmos tradicionais que a gente tinha anteriormente, né? Que seria a regressão logística ou análise discriminante. Então você já vê essa aplicabilidade bastante forte no mercado financeiro também, tá? Especificamente para Minha Casa Minha Vida, é um ponto que ainda está pendente a ser trabalhado. Eu acho que é uma coisa que deve ser evoluir, porque o programa acabou perdendo um pouco de fôlego nesse momento, né? Mas retomando esse trabalho, eu acho que do Minha Casa Minha Vida, eu acho que é importante reavaliar a questão da inadimplência do programa, porque, né, o trabalho demonstra esses resultados, né, que seria possível aí uma economia de mais de aproximadamente 10 bilhões com a inadimplência do programa, se a gente utilizasse esses algoritmos de aprendizado de máquina. Então, é importante que os gestores do programa comecem a avaliar a utilização desses algoritmos para análise de risco de crédito. E não haveria risco, por exemplo, de uma pessoa não conseguir o crédito que ela estava precisando por algum engano? Até existe, mas o percentual de erro, né, desses algoritmos é muito baixo. Então, eu trago isso no trabalho também. Por exemplo, menos de 0,5% é o que ele erra, o algoritmo erra, né, que ele fala que você é inadimplente quando você, na verdade, não é. Então, isso é um percentual bastante baixo, né? E a redução da inadimplência, que hoje, né, estaria na faixa em torno de 12%, 13% para todos os contratos do programa, seria baixada em torno de para 2,8% a inadimplência total. Então, quando você analisa os ganhos e os benefícios, né, da implementação desses algoritmos, eu acho que isso daí é inegável que é o caminho que a gente tem que buscar seguir. É importante também, como você colocou, né, para os casos em que né, você não consiga ser aprovado por um crédito desse, por exemplo, e aí eu também faço um benchmark com os diversos outros programas habitacionais fora do Brasil, é importante a gente entender que a gente tem que evoluir na concessão do crédito habitacional para quem teria a capacidade de pagar o crédito habitacional. E para aquele perfil de pessoal que você que você não teria condição de conceder o crédito, você poderia ter programas alternativos, como, por exemplo, nos Estados Unidos, pessoas que estão desabrigadas temporariamente, tem um programa específico, ou pessoas que já com idade avançada, tem um outro programa específico. Então, você começa a separar o programa habitacional de acordo com as características dos perfis das pessoas, né? E aí você não fica só como é o Minha Casa Minha Vida hoje, que é pautado exclusivamente na baixa renda para a concessão do crédito. Porque mesmo dentro dessa mesma faixa, as pessoas têm características diferentes, podem conseguir ou não. Exatamente. Né? Então, a ideia seria adaptar, nesse caso, por exemplo, como, né, você citou, idosos, então você vê a capacidade da pessoa de pagar e fazer uma coisa adequada à capacidade dela. Por exemplo, um sem-teto, né? Talvez não seja a melhor forma você conceder um crédito do Minha Casa Minha Vida para ele. Talvez seria melhor você direcionar esse crédito que iria para ele para uma pessoa, sei lá, uma mãe de família que não tem uma casa própria ainda, mas que trabalha e tem essa ambição de ter essa casa própria, né? Mas, em contrapartida, para que essa pessoa não fique desamparada, você pode ter um programa de voucher habitacional que, sei lá, conceda um aluguel social para ela naquele momento. Então, talvez saber definir um pouco o direcionamento do perfil do programa habitacional também seria um ganho que a gente teria, né? Como, né, avaliando esse seu exemplo, assim, se a pessoa é sem teto, não tem renda, não tem emprego, não adianta muito você dar um empréstimo que ela precise pagar, né? Se ela, primeiro tem que ajudar ela a conseguir pagar. Você acaba incluindo ela, né, para ter a casa naquele momento, mas ela vai ficar inadimplente e aí ela vai acabar gerando problemas de custos, né, que são de difícil recuperação, porque o imóvel muitas vezes já vai estar deteriorado, e sendo que você poderia auxiliá-la de uma outra forma.
E aí você citou estudos, exemplos, experiências em outros países. O que você avaliou? Que tipo de programa existe? Bom, por exemplo, nos Estados Unidos é bastante interessante que o maior programa habitacional deles é um programa que ele deixa você abater da base de cálculo do imposto de renda aquele valor que você paga com juros. Então, por exemplo, se você tem um financiamento habitacional hoje, você vai ao final do ano, na declaração do seu imposto de renda, você vai abater todos aqueles juros que você pagou. E é bastante interessante que é um programa bastante inclusivo lá nos Estados Unidos, né? Em outras partes do mundo, você vê, por exemplo, na China, a habitação era tratada como uma questão estatal e ela veio fazendo essa desestatização, né? Mas ela também está investindo bastante agora na questão da financiamento habitacional para a população. Então, você tem no mundo essa preocupação dos diversos governos com a habitação pública, porque quando você analisa os dados, né, a habitação ela acaba tendo um custo bastante elevado. Então, se você não tiver um apoio, nem que seja aí em termos de financiamento ou na concessão de crédito para você conseguir essa habitação, você acaba tendo dificuldade de aquisição. Nos países em desenvolvimento, esse custo da habitação chega a variar 8 vezes o valor da sua renda anual, sendo que nos países já desenvolvidos, em torno de 4 vezes, né? Então, demonstra a dificuldade que é para você adquirir uma casa própria. E nos outros países, por exemplo, na China, já se utilizam os algoritmos para detectar quem vão ser os bons e os maus pagadores nesses créditos imobiliários? Sim, a maioria desses pesquisadores, né, os que mais publicam nessa área são de origem asiáticas, né? Então, você já vê a utilização prática bastante forte, por exemplo, na concessão de crédito ou de cartão de crédito, e isso está chegando um pouco agora na questão habitacional, né? Então, isso daí é uma tendência que vai chegar forte no mundo inteiro. E essa tendência, ela dá para ser importada, né? Porque assim, os resultados das pesquisas não tem como, né? As descobertas na China vão ser bem diferentes das nossas, mas quando se utiliza essas tecnologias inteligentes, aí dá para se adaptar no mundo todo. Exatamente, e é bastante interessante isso que você colocou, né? Porque o grande diferencial desses algoritmos é a capacidade que ele tem de aprender. E aí ele vai identificar quais são as especificidades, né, de cada país e ele vai conseguir identificar qual variável é mais importante dentro de cada país. Então, por exemplo, talvez a taxa de juros lá na China não seja tão importante, mas aqui no Brasil talvez a taxa de juros, né, seja uma variável importante a ser analisada na hora da concessão do crédito. Então, essa talvez seja a grande diferencial desses algoritmos, né? Sua capacidade de olhar especificidades do mercado e aprender com aqueles dados que estão ali. E na prática, como que se implementa um programa desses? Assim, tem que ter um banco de dados, uma rede muito grande, é pela própria internet? Como que funciona? Para você fazer uma implementação dessa, o importante é você ter toda a base de dados, né, com características históricas para você fazer essa análise. E aí talvez, né, seja por isso que essas empresas que hoje mantêm bases de dados sei lá, ou a Tesla ou o Google sejam tão valiosas, né, porque elas têm a capacidade de implementar cada vez mais esses algoritmos de aprendizado de máquina e tomar decisões mais assertivas. Então, você precisa dessas bases de dados e softwares estatísticos que têm essa capacidade de processar esses algoritmos, né? A implementação não é nada assim complexa, porém, o grande dificultador é você ter essas bases de dados para fazer essa implementação. Então, seria possível, por exemplo, o BNDES implementar essa tecnologia para a concessão de crédito? Sim, e o importante é ele ter essa base de dados, né, de todas essas operações que ele faz, e ele poderia, por exemplo, utilizar esses algoritmos para fazer a previsão, né, de quem seria o mau ou quem seria o bom pagador na hora de conceder um crédito, seja ali para uma empresa, enfim. Mas em termos de instalação seria simples? Bastante simples, ele precisa somente de um software estatístico, que inclusive é gratuito, você tem softwares gratuitos que fazem essa implementação. No meu trabalho eu trago lá
como é feita essa implementação em termos de codificação de software, quem quiser pode dar uma olhada também. Então, não é nada complexo em termos de software. E o grande dificultador dessa implementação é você ter essas bases de dados para você fazer essa análise. E esses algoritmos, esse machine learning, ensemble que você falou, eles são, você que desenvolveu, eles estão disponíveis, isso é um tipo, né? Mas sim, você que desenvolveu, ele é uma coisa que tem que ser um programa que tem que ser licenciado? Não, são algoritmos já públicos, né, que foram desenvolvidos aí, né, já há bastante tempo, mas que eles tomaram um pouco de força agora, dado a evolução desses algoritmos. Então, você tem pesquisadores que já trabalham há bastante tempo no desenvolvimento desses algoritmos. E você tem softwares de estatística que fazem essa implementação, né? Você só tem que pegar esse software e pedir ele para implementar ou para fazer a análise dos dados, considerando aqueles algoritmos de aprendizado de máquina, né? E esses softwares também são públicos? Também são públicos, gratuitos, né, que você pode baixar da internet, instalar na sua máquina e fazer essas análises, se você quiser, por exemplo. Dá para fazer numa máquina pessoal? Dá para fazer numa máquina pessoal da sua casa, do seu notebook. Você pode ter uma base de dados, por exemplo, e pedir para ele ensinar esses algoritmos, né, como que ele faz essa análise e começar a fazer essa brincadeira de adivinhação se quem vai ser o bom ou mau pagador. Rômulo, muito obrigada pela sua participação aqui no Cidadania. Eu que agradeço a oportunidade. Eu conversei com o administrador Rômulo Vieira sobre os bons e os maus pagadores no programa Minha Casa Minha Vida. Se você quiser rever, baixar ou repassar o link desse programa, é só acessar nossa página na internet no endereço senado.leg.br/TV ou o canal da TV Senado no YouTube. E se você quiser fazer algum comentário, crítica ou sugerir um assunto para a gente discutir, você pode mandar um WhatsApp para 61999661616 ou telefonar gratuitamente para 0800 6122 11. Obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania.